A forte personalidade de Martinho Lutero não admitia a divergência. Ele tem dificuldade de divergir sobre suas doutrinas em essenciais e auxiliares, e se alguém questiona qualquer elemento deste seu arcabouço doutrinário, este já é logo alçado à categoria dos seguidores de Satanás. Não tardou, então, e pessoas que eram antes seus admiradores, ou mesmo seus seguidores, se tornassem desafetos ou inimigos. Ele não terá mais, a partir de então, a Igreja Romana como única adversária, mas também ex-amigos, ex-aliados e ex-companheiros. Primeiro, Karl Starrett, um ex-professor de Wittenberg. Karl Starrett era professor da Universidade de Wittenberg, mas foi expulso da cidade após o retorno de Martinho Lutero de Wartburg. No final de 1523, Karl Starrett já se encontrava como pregador numa paróquia ainda da Saxônia, em Orlamund, de onde ele divulgava as suas divergências em relação a Martinho Lutero. Karl Starrett entendia, agora, que a busca pelo sentido literal da Bíblia não era suficiente. Era necessário, então, que o cristão, sob a ajuda e inspiração do Espírito Santo, descobrisse um sentido mais profundo no texto bíblico. Neste momento, então, só vale para Karl Starrett a voz do Espírito Santo, que é quem explicará o verdadeiro sentido do texto para o leitor. Esta leitura, orientada pelo Espírito Santo, negava a autoridade externa na explicação das passagens bíblicas, levando cada leitor da Bíblia a entender o texto do seu próprio jeito. Outra divergência de Karl Starrett envolvia a Eucaristia. Até 1522, ele compartilhava da mesma visão de Lutero, vendo algum tipo de presença de Cristo nos elementos da ceia. Mas no fim daquele ano, passou a interpretar a frase bíblica, que na versão latina é hoc est corpus meum, como este é sinal de meu corpo, e não como este é meu corpo. Tal maneira de interpretar o texto bíblico irritou Lutero, que denominava quem possuía tal posição como sacramentário. Esta controvérsia dos sacramentários vai acompanhar Martinho Lutero por muitos anos. Além de Karl Starrett, Zwinglio, o reformador da Suíça, e Martin Bucer, de Estrasburgo, também compartilhavam dessa mesma perspectiva. Segundo, Thomas Müntzer, um ex-admirador. Outra figura que se tornou desafeto de Lutero foi Thomas Müntzer, considerado por alguns como uma das maiores figuras revolucionárias da história. Ele nasceu em 1489, estudou artes ou filosofia em Leipzig e estudou teologia em Frankfurt. Em 1514, tornou-se sacerdote lá na diocese de Halberstadt. Em 1519, conheceu Lutero naquele debate contra Eck em Leipzig. Por recomendação de Martinho Lutero, Müntzer conseguiu a paróquia de Zwickau, onde ele ficou pastoreando até 1521. Aparentemente, Müntzer era um leitor atento não apenas daquilo que Lutero escrevia, mas também das obras do calabrês Joaquim de Fiore, que pregou que uma futura instauração da Era do Espírito Santo daria fim à Igreja como era então conhecida. O resultado desta fusão entre Lutero e Joaquim de Fiore foi o desenvolvimento na atividade religiosa de Müntzer de uma reforma do tipo milenarista revolucionário. Depois de 1523, ele tornou-se pároco em Austerlitz, uma pequena cidade que desejou transformar na nova Wittenberg, fazendo dela palco de suas pregações. Thomas Müntzer era um visionário. Ele se sentia vocacionado por Deus para iniciar uma igreja que não tivesse sacerdotes. Por quê? Porque ele queria levar ao máximo o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Então ele ensinava que ninguém precisava ser liderado, já que todos eram filhos de Deus e receberam o mesmo Espírito Santo. Quando as pessoas começaram a seguir o Thomas Müntzer, ele imaginou que podia reuni-las em uma manifestação concreta do reino de Deus na Terra. As suas pregações se tornaram, então, cada dia mais vigorosas e ameaçadoras para a ordem vigente, já que para instaurar o reino como ele queria que ele fosse instaurado, era preciso ir além das orações e dos cultos, fazia-se necessário empunhar uma espada.
Ao perceber o caminho que Thomas Müntzer tomava, Martinho Lutero escreveu uma carta ao príncipe da Saxônia, prevenindo-o contra aquele que ele chamou de personificação de Satanás. Terceiro, Erasmo de Roterdã, um ex-admirador. O grande humanista Erasmo de Roterdã não era necessariamente seguidor de Martinho, mas sua postura em relação a Lutero até agora era de neutralidade positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não apoiava diretamente Martinho Lutero, mas se alegrava com os ataques que ele fazia a algumas posturas e ações da igreja. Para Erasmo, o problema de Lutero não era o que Lutero dizia, mas a forma como Lutero dizia, de uma maneira exagerada e exacerbada. A pressão de alguns príncipes defensores de Roma, entretanto, convenceram Erasmo a escrever contra Martinho Lutero. É neste contexto que nasceu o livro Sobre o Livre-Arbítrio, que Erasmo escreveu contra uma das ideias de Martinho em um dos seus primeiros livros. O tom geral da obra era sereno. Nela, Erasmo definiu o livre-arbítrio como a faculdade que uma pessoa tem de tomar decisões quanto à sua salvação ou perdição. Diante da pergunta se alguém poderia aceitar ou rejeitar livremente a graça que Deus ofereceu para a salvação, Erasmo respondia que sim, e Lutero respondeu que não. Quando Lutero leu o livro de Erasmo, reagiu também com fúria. Se Erasmo escreveu o texto sobre o livre-arbítrio, o Martinho respondeu com a obra Sobre o Servo-Arbítrio. Nasceu em latim, mas logo foi traduzido para o alemão. Ao contrário de Erasmo, Lutero escreveu com dureza, lançando ataques não apenas contra o livro de Erasmo, mas também contra a própria pessoa do humanista, que ele chamou de venenoso polemista, porco de Epicuro. Chamou também Erasmo de ridículo, tagarela, sofista e ignorante. A base de toda a construção dogmática deste livro era a doutrina da justificação apenas pela fé, rodeada pela convicção da soberania absoluta de Deus e da completa incapacidade humana quanto à sua própria salvação. As pessoas são sempre submissas, escreveu Lutero, a alguma autoridade que lhe é superior. O ser humano será sempre um servo, para o bem ou para o mal. Martinho e Erasmo não chegaram a se encontrar pessoalmente, mas tinham muitos amigos em comum e durante certo tempo suas ênfases e seus adversários coincidiam. O Novo Testamento grego que Erasmo produziu foi usado por Martinho Lutero para traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. Da parte de Lutero, havia até certo respeito, o que o levou a encaminhar um pedido, quase uma súplica a Lutero, para que não escrevesse contra ele. Com o embate, entretanto, o respeito sumiu e a ruptura separou-os de vez dali para frente. De 1524 em diante, surge aquele que é denominado por alguns biógrafos como o Velho Lutero. Alguns autores, em função disso, entenderam que poderiam até mesmo focar em apenas uma destas fases para trabalhar a reforma protestante, geralmente a primeira, com foco no que se convencionou chamar de Jovem Martinho, que vai até o Edito de Worms, com a proscrição imperial, ou então até os grandes escritos de 1520. Desta data em diante, desapareceria o fascinante reformador e se arrastaria até a morte o velho Martinho, rabugento, intransigente e misógino. Leitores protestantes gostariam, em alguns momentos, de esquecer realmente muita coisa que Lutero fez ou disse depois de 1522, especialmente suas palavras contra os camponeses e os judeus. Mas este tipo de ruptura não é útil para compreender o personagem como um todo, porque Lutero, pela metade, não é mais Martinho Lutero.